Vamos antecipar o protesto como instrumento para a diminuição do custo de crédito. E convido como painelistas o presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Título do Brasil, Dr. André Gomes Neto, e o presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Dr. Isaac Sidney. Lembrando que o nosso tempo é curto, eu já passo a palavra ao Dr. André Gomes. O Isaac. Então, passo a palavra ao Dr. Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN. A apresentação do Dr. Isaac, por favor. Deixa eu cumprimentá-los logo e inicialmente agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui numa parceria, setor bancário, segmento de cartórios, CNJ. Essa tem sido já uma tônica na nossa atuação, sobretudo quando nós voltamos a nossa atuação para a recuperação do crédito no Brasil. Queria agradecer a você, Thiago, também pela condução, pelo convite que foi feito. Temos aqui na plateia alguns amigos que eu gostaria de cumprimentar, o Marcos Oliveira, o Solimar, que são pessoas já de uma relação bastante antiga e que também temos estabelecido parcerias importantes nesse tema de recuperação de crédito. Se pudessem aqui, já está aqui, né? Bom, eu vou tentar rapidamente aqui mostrar para vocês o quanto que, do ponto de vista do mercado de crédito no Brasil, a sua relevância para financiar a economia e a necessidade de nós termos mecanismos e instrumentos legais e operacionais para a recuperação do crédito. Qual é o tamanho do nosso mercado de crédito hoje? Nós temos uma carteira de 6 trilhões de reais. O que significa isso? É o quanto os bancos têm emprestado para as famílias e para as empresas. Isso equivale quanto do PIB? Está aqui, quase 54%. Os países eles tendem a medir o tamanho ou até mesmo a pujança do mercado de crédito numa proporção do PIB. Aqui dá para verificar alguns países, e aqui é o Brasil em especial. Verifique quanto nós tínhamos de estoque de crédito concedido no final da década de 80, que ali equivalia a algo como 27% do PIB. Nós estamos hoje com um estoque de crédito que supera 50% do PIB. Isso é pouco ou é muito? Nós temos aqui uma comparação com outros países. A gente não está nem numa posição intermediária. O Brasil, como eu mencionei, está se aproximando de 60% do PIB, do ponto de vista do estoque de crédito, quando nós temos países mais à ponta lá, China, Estados Unidos, por exemplo, que o estoque de crédito equivale a quase 200% do PIB. A mensagem que dá para deixar aqui é que tem muito espaço para o Brasil crescer, do ponto de vista do tamanho do seu mercado de crédito, e esses espaços vêm sendo ocupados pelo setor bancário no sentido mais amplo possível, não só bancos propriamente dito, o Banco Central, numa postura correta de ampliar a competitividade e a eficiência do setor financeiro, ampliou bastante o mercado de crédito, abriu bastante o mercado de crédito. Nós somos bancos bastante favoráveis a essa concorrência, a essa competitividade. Quando nós fazemos uma comparação do ponto de vista da renda per capita, que é um outro critério para saber o tamanho do mercado de crédito, os países que têm uma renda per capita maior, ali à direita, são países que têm mercado de crédito igualmente maior. O que isso revela? Renda per capita maior revela uma capacidade de endividamento maior e revela uma capacidade de comprometimento de renda também maior. Portanto, o Brasil, levando em conta a sua renda per capita, se insere dentro de um contexto que eu diria que está em linha com o nível dos outros países, considerando a métrica da renda per capita. Muito bem. Mas emprestar dinheiro custa dinheiro em qualquer lugar do mundo. Para emprestar dinheiro, nós temos que captar esse recurso, temos que rentabilizar aqueles que aplicam conosco, e existem os próprios custos que são, eu diria, intrínsecos à gestão da carteira de crédito.
E aqui nós temos uma decomposição daquilo que nós chamamos do spread bancário. Verifique aqui que a fatia em vermelho, que é a maior fatia, que representa a inadimplência, o peso da inadimplência no spread bancário. Nós temos também o peso da cunha fiscal, tributos que incidem na intermediação financeira, os custos administrativos e a menor fatia, ao contrário do que muitos pensam, a menor fatia do spread bancário é a margem ao lucro dos bancos. É exatamente aquela fatia ali na cor verde. O que é que sobra? Quase 80%. Quase 80% do spread bancário são custos da intermediação financeira. Quase 80%. 20% é exatamente a margem de lucro. O que eu quero aqui deixar como mensagem é que no Brasil, 4/5 do spread bancário se destinam a custo da intermediação financeira, incluindo a inadimplência. Então nós temos que enfrentar isso. Na hora que nós conseguimos estruturalmente baixar no Brasil o custo da intermediação financeira, nós vamos conseguir dar condições de crédito mais favorecidas para quem precisa de crédito, tanto as famílias quanto as empresas. Por hora, nós ainda vivemos uma situação no Brasil em que emprestar dinheiro tem um custo muito elevado. Existem marcos legais que estão sendo aprovados, que estão melhorando esse ambiente de negócio, melhorando o ambiente de crédito, mas ainda estamos distantes de países que têm mercado de crédito mais desenvolvidos. Uma das razões para esse custo de crédito elevado é exatamente a inadimplência. Verifique aqui que o Brasil é um dos países que menos recupera garantia no mundo, quando nós nos comparamos com outras geografias. O Brasil ele recupera a cada, eu diria, 1 centavo de dólar que recebe em garantia, nós recuperamos 18 centavos. É uma recuperação muito baixa. E menos de 20% dos créditos garantidos são recuperados no Brasil. Ora, se o mercado de crédito de qualquer país recupera poucas garantias, significa que o risco de crédito é elevado, e se o risco de crédito é elevado, o custo do crédito é elevado. É por isso que essas parcerias que nós fazemos com o segmento de cartórios, por exemplo, na parte de protesto, mas tem espaços muito maiores agora com a lei do marco de garantias. Tudo que nós pudermos fazer para desjudicializarmos o contencioso envolvendo o crédito e para digitalizarmos a recuperação de crédito, nós vamos estar dando passos gigantes do ponto de vista do barateamento do custo do crédito. Aqui nós temos uma outra situação. Não só somos o país que recuperamos pouco crédito, como somos o país que demoramos a recuperar a garantia. Então, recuperamos pouco, demoramos a recuperar e temos custos elevados para recuperar a garantia. Então, nós estamos no pior dos mundos nesse aspecto. O mercado de crédito que recupera pouco o crédito, demora para recuperar e gasta muito para recuperar. Por isso que a desjudicialização e a judicialização na recuperação de crédito são, de fato, ferramentas fundamentais. Muito bem. E aí entra a importância das garantias. Deixa eu dar esse dado aqui para vocês, eu vou direto aqui para pessoas físicas. Aqui é a carteira de pessoas físicas. Verifique aqui, são linhas de crédito, não sei se dá para enxergar. A primeira é financiamento imobiliário. A última é o cartão de crédito rotativo. Todas as linhas de crédito sem garantia têm uma inadimplência maior e têm uma taxa de juros maior. Toda vez que nós temos uma linha de crédito, que ela é colateralizada, ela tem garantias, eu tenho taxa de juros muito menores, inadimplência muito menor, risco menor, custo menor. Daí a importância de nós termos um sistema de garantias que possa fazer com que quem empresta dinheiro esteja com uma garantia suficiente para cobrir a eventual inadimplência. Então aqui está muito claro. As linhas que estão circuladas aqui em verde são linhas que têm colaterais, que têm garantias, financiamento imobiliário, crédito consignado, aquisição de veículos, são as menores taxas de juros, menor nível de inadimplência, menor risco, menor custo. Mesmo assim, em relação ao financiamento de veículos, os bancos só conseguem recuperar 20 veículos a cada 100 contratos inadimplentes. É muito pouco a recuperação, deve porque nós apostamos bastante no novo marco de garantia na busca e apreensão extrajudicial. E aí vem o marco de garantias com as novidades que muitos de nós já conhecemos, se não todos. Aqui eu queria destacar a busca extrajudicial de veículos, que nós temos aí, de fato,
uma aposta do ponto de vista da perspectiva, que para nós já está aumentando bastante o apetite dos bancos, só com a perspectiva de nós recuperarmos mais rapidamente os veículos que são recebidos em garantia. Nós temos aqui uma atuação bastante promissora com o segmento de protesto, que é a solução negocial, prevista expressamente na lei do marco de garantias. Temos, em relação aos tabeliões de nota, a possibilidade de nós também fazermos mediações, então há uma aposta nossa nesse sentido. E temos outras garantias no ramo imobiliário. A garantia guarda-chuva, que a alienação fiduciária vai poder ser objeto de mais de um empréstimo. Tudo isso está nos mostrando um caminho, eu diria, mais exitoso do ponto de vista das perspectivas de apetite e de acesso a crédito mais favorecido. Aqui eu destacaria esse ponto específico da busca e apreensão extrajudicial de veículos. Se nós conseguirmos implementar, e essa regulamentação está por sair pelo CNJ, se nós conseguirmos implementar o mais rapidamente possível a busca e apreensão extrajudicial de veículos, nós vamos ter ganhos importantes com uma oferta maior de crédito a taxas mais favorecidas. Do ponto de vista do judiciário, a gente vai ter uma desjudicialização. Do ponto de vista do credor, dos bancos que emprestam, nós vamos ter maior segurança em emprestar, porque vamos recuperar mais rapidamente. E do ponto de vista do devedor, aquele que toma o financiamento, nós vamos ter aí também custos menores. Eu tenho mais 5 minutos, eu acho que eu consigo concluir sim. Aqui eu quero mostrar para vocês o quanto que é importante quando nós temos marcos legais que apontam para uma direção. Eu vou aqui tentar mostrar para vocês o seguinte. Essa parte à esquerda, eu tenho a cor mais cinza e a cor azul. A cor azul é o tempo de vigência do marco de garantias, Marcos. Você possa aqui ter em mente. A concessão de crédito para financiamento de veículo pós-marco de garantia, e mesmo se ainda implementar a busca e apreensão, só pela perspectiva de recuperação mais rápida, nós aumentamos em 21% a concessão de crédito para financiamento de veículos. 21%. De novembro do ano passado para cá. Isso é concessão. Saldo está ali à direita, aumentamos de 22%. Vejam esse dado aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele está numa outra apresentação. Nós financiamos de janeiro a junho deste ano 3,4 milhões de veículos. Vejam o potencial disso. Isso sem a implementação completa do marco de garantias. Não só nós aumentamos o saldo, a concessão, como nós já conseguimos diminuir spread, já conseguimos diminuir taxa de juros. E, André, de novo, sem uma implementação definitiva. Se nós tivéssemos já com uma esteira de funcionamento para recuperação extrajudicial, usando os cartórios, nós estaríamos com um apetite muito maior. Mas só com a perspectiva de, em pouco tempo, implementarmos a busca e apreensão, nós já conseguimos aumentar em mais de 20% o saldo e a concessão. Já diminui o tempo, nós não conseguimos praticar a taxa de juros, já chegamos no patamar de 21%. Isso mostra o grande potencial se nós avançarmos no caminho efetivo da desjudicialização e da digitalização, do ponto de vista da recuperação de crédito, será um passo estruturante para o barateamento. Eu estou concluindo aqui para mostrar para vocês 2 caminhos que para nós são bastante promissores: a solução negocial prévia pelo segmento de protesto e medidas de incentivo à renegociação, que a gente também está apostando bastante nisso, nessas parcerias que estamos avançando com protesto e com RTV. Aqui você já conhece, para mostrar concretamente a esteira de protesto que os bancos usam, inclusive na via eletrônica. Nós tivemos dados do ano passado, não estou nem trazendo dados deste ano, 13 milhões de títulos enviados a protesto, 40 bilhões de reais do volume financeiro que foi transitado pelo sistema de protesto. Tudo isso faz com que a gente consiga inverter a trajetória que hoje nós temos de o Brasil, mesmo nos créditos garantidos, ser um dos países que menos recupera a garantia. De novo, não recuperar a garantia é ter taxas elevadas de inadimplência. Quanto mais inadimplência na carteira de crédito, qualquer que seja a linha, mais risco, mais custo. Nós precisamos inverter isso. Nós apostamos
que o caminho dessa atuação em parceria extrajudicial com o segmento de cartórios, aí falo isso com muita tranquilidade, nós já superamos todas as divergências que nós tínhamos. Tínhamos aqui e ali, eu diria, do ponto de vista até institucional, alguma desconfiança de atuação. Hoje, eu posso lhes assegurar, 5 anos que estou como presidente da FEBRABAN, que existe um ambiente favorável de parceria, de relacionamento, para que a gente possa desjudicializar o contencioso que envolve o crédito e digitalizar a recuperação de crédito. Eu fico com essas minhas mensagens de otimismo. Nós estamos, nesse momento, o mercado de crédito como um todo crescendo. Aí todas as linhas de crédito, pessoas físicas e jurídicas, crescendo a uma taxa de 10% ao ano. Isso é um crescimento forte, considerando que em 22 e 23 o crédito decresceu na comparação com anos anteriores. Nós já estamos no 6º mês consecutivo do ano, com crescimento do crédito, crescimento disseminado, crescimento em linhas saudáveis, em linhas mais baratas. Os bancos estão migrando de linhas rotativas para linhas mais seguras, o que significa dizer que a gente está conseguindo ter a qualidade dos nossos ativos melhor e, portanto, nós temos aí uma perspectiva de um crescimento consistente do crédito esse ano, sobretudo nas linhas que a gente mais precisa crescer, que são linhas mais seguras, crédito imobiliário, financiamento de veículo, crédito consignado, e nós apostamos que, fazendo uma atuação em parceria com todas as vias possíveis extrajudiciais de recuperação de crédito, que inclui, obviamente, cartórios, é uma aposta que tem tudo para dar certo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Isaac. Passo já a palavra ao doutor André Gomes. Pedir a apresentação do doutor André, por favor. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria rapidamente saudar o ministro Luiz Felipe Salomão, 2 anos de uma administração muito profícua, um time muito valoroso, né? Hoje a conselheira Daniela Madeira, doutora Liz Rezende, doutora Carolina Ranzolin, enfim, uma equipe que legou ao Brasil uma atividade notarial e registral muito mais digital, muito mais inclusiva e muito mais nacionalizada. Da mesma maneira, saúdo você, Tiago, por essa feliz ideia do Observatório, sob a presidência também do nosso prezado ministro Mauro Campbell, dividir aqui esse painel com o caríssimo Isaac Sidney, que tanto tem contribuído para a melhoria do ambiente de negócio do nosso país. É uma honra dividir esse painel com ele. Eu diria que o protesto, e o Isaac foi muito feliz na fala dele, seria assim, uma espécie de um instrumento extrajudicial preferencial para essa desjudicialização. Os números comprovam isso, a evolução legislativa também comprova isso, né? A aposta que o parlamento, que o judiciário tem feito notadamente, não só, claro, em todo o nosso ecossistema, mas aqui pela parte que me toca, que é o protesto de títulos, tem sido muito acentuado justamente por conta da virtude desses resultados. Eu trouxe para vocês, assim, nessa apertada síntese, alguns marcos que demonstram aí a evolução desses últimos 6 anos, notadamente, da atividade de protesto, a começar aí pela Lei 13.775 de 2018, que é a chamada Lei de Duplicatas Eletrônicas, quando foi criada a Central Nacional dos Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protesto. Então, a gente pode dizer que, a partir desse ano, os 3.779 tabeliões de protesto do Brasil estão totalmente integrados com uma única porta de entrada, uma única porta de saída para todos os títulos encaminhados a protesto em qualquer lugar do Brasil. E toda essa informação on time e diária. A adesão ela é obrigatória. Então,
a gente pode dizer que esse foi um grande marco da nossa atividade de protesto, a nacionalização efetiva do protesto de títulos no Brasil. Como Isaac falou, o Marco Legal de Garantias trouxe também produtos que o mercado já há muito tempo demandavam do tabelião de protesto. Hoje, só para os senhores terem uma ideia, temos na nossa base de dados cerca de 33 milhões de CPFs protestados e 19 milhões e 600 mil CNPJs protestados. Então, são empresas e pessoas físicas que precisavam, de alguma maneira, fazer o caminho de volta, regularizar a sua situação, ter chance de quitar as suas dívidas. E, para isso, a lei foi muito feliz para, mesmo antes do protesto, o credor, numa última tentativa, ofertar uma proposta de redução do valor da dívida, seu parcelamento e também redução dos emolumentos, respectivamente falando. E a renegociação dessas dívidas já protestadas em condições mais favoráveis. Essa lei também, o Marco de Garantias, trouxe a intimação eletrônica, algo que vai colaborar tremendamente, principalmente quando os devedores forem pessoas jurídicas. Inclusive, nós estamos aqui numa caminhada já bem avançada para criarmos uma API com domicílio judicial eletrônico. Ou seja, a nossa intimação eletrônica será cada vez mais assertiva. Melhor para o credor, que terá chances reais de ciência desse devedor, também para o próprio tabelionato, que terá uma redução do seu custo fixo. Hoje, a intimação física gira em torno de R$20 por cada documento. É um impacto muito grande na operação do tabelionato. Final do ano passado, outro marco muito importante para a atividade de protesto no Brasil, o tema 1184 do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema foi estabelecido que, para o ajuizamento de novas execuções fiscais, o ente público há que esgotar os meios de conciliação, solução administrativa ou o protesto extrajudicial. E o Supremo fez uma ressalva para dizer: se adota o protesto, salvo a comprovação da ineficiência da medida. Isso significa, por exemplo, quando o cadastro do ente público não é rígido, né? Ele não sabe quem é o devedor dele, ele não sabe o quanto dessa dívida, então, obviamente, o protesto, para esse fim, não vai se prestar o seu melhor resultado. Esse tema 1184 foi regulamentado pela Resolução 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, Tiago, ela já traz agora, a gente já, inclusive na semana retrasada, eu estive pessoalmente com o prezado ministro Barroso, já entregando aqui os resultados. Em 4 meses, houve um incremento de 218% do número de títulos da União Federal apresentados a protesto, em todos os tabelionatos de protesto do Brasil, e um aumento de arrecadação da União em 203%. Os municípios que, de alguma forma, ficavam um pouco à margem desse processo, subutilizavam o protesto, aumentaram em 109% o número de títulos apresentados a protesto em 4 meses. Isso é muito expressivo. Então, a gente está só começando essa caminhada em que se inverte a lógica. Primeiro se extrajudicializa através do protesto e dessas outras medidas, e, obviamente, aquilo que não for recuperado se resvala para a vala comum da execução fiscal. E, em linha com esse timeline, nós temos hoje 2 PLs, o PL 2488 de 2022, que é um PL que trata da reformulação da Lei de Execução Fiscal. Inclusive, o CNJ, através do seu presidente, ministro Barroso, emitiu um posicionamento favorável junto ao senador Efraim Filho, que é o relator, para que o tabelião de protesto possa atuar, inclusive, como um agente de execução fiscal. Ou seja, o protesto como um elemento prévio necessário ao ajuizamento das novas execuções fiscais e também funcionando como um agente de execução. Ou seja, a gente, hoje, o tabelião de protesto, ele tem uma capacidade instalada pronta para essa finalidade. O PL 6204 de 2019, o agente de execução civil,
Quer dizer, é outra medida que, como o Isaac falou, já tivemos no Ministério da Fazenda, e os técnicos do Ministério da Fazenda acreditam que a aprovação, Isaac, do PL 6204, de per si, terá o condão de sinalizar para os agentes financeiros que há no Brasil um mecanismo efetivo e rápido de recuperação daquilo que já é um título executivo, ou seja, aquilo que já não se tem mais que perquirir quem é devedor, quem é credor, né? Queria destacar aqui muito rapidamente o provimento 168 da Corregedoria Nacional de Justiça, que foi também um marco da atividade de protesto no Brasil. A Corregedoria, sob a administração do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, legou ao país talvez um dos provimentos mais modernos, eu diria, inclusive dando conta, no artigo 378 do Código Nacional de Normas, e eu quis destacá-lo, com a verdadeira vocação, eu diria, mandamental do tabelião de protesto, como um agente de cidadania financeira, como tendo que perseguir a implementação de todas as medidas tendentes à redução da inadimplência, porque essa é a missão do tabelião de protesto, ou seja, ser um agente de cidadania financeira garantindo a igualdade de direitos entre credores e devedores num ambiente absolutamente isento, à margem de qualquer pressão política ou econômica. Queria trazer aqui alguns dados que são muito, eu diria, emblemáticos. De janeiro de 2023 a julho de 2024, 59% de todos os títulos privados encaminhados aos cartórios de protesto do Brasil foram pagos, recuperados. Injetamos na economia 45,2 bilhões de reais. No que concerne aos créditos públicos federais, uma recuperação de 32%, quando a execução fiscal ronda em torno de 3,5%. No que concerne aos créditos públicos dos estados, 26% de recuperação, injetando 7 bilhões de reais aos cofres públicos. E hoje, temos como saldo de crédito registrado nos cartórios de protesto do Brasil cerca de 782 bilhões. São quase 1 trilhão de reais de empresas, de pessoas físicas, que a partir da edição do provimento 168, que a partir da edição da Lei do Marco de Garantias, terão ferramentas para renegociar suas dívidas, introduzindo esse dinheiro de novo na economia e, com isso, reduzindo o custo de crédito no Brasil, que eu diria que eu acho que é algo que toda a sociedade civil, todo o mercado, todos os agentes econômicos e jurídicos devem perseguir. Como o doutor Isaac demonstrou muito bem, o Brasil ainda está numa espécie de lanterna quando o assunto é custo do crédito. Eu tenho certeza que os tabeliães de protesto estão prontos para darem a sua contribuição preferencial, eu diria, né? Dentro desse ambiente com segurança jurídica e com supervisão do Poder Judiciário. Num tempo em que se pensa em medidas legislativas ou até mesmo constitucionais para proscrever a supervisão do Poder Judiciário, notadamente no Conselho Nacional de Justiça, nas corregedorias estaduais e retirando, né, o acesso da população a meios tão exitosos, que eu digo que os números falam de per si, nós ficamos extremamente preocupados e esperamos que esse bom senso e essa evolução não possa parar. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado, presidente Isaac. Agradeço a participação de vocês e daremos, continuando o nosso seminário,